Clarissa, alguma surpresa com a escolha deste deputado para ser vice? Elisa, surpresa, né? Totalmente fora da lista de cotados e um nome que acaba representando justamente o movimento oposto àquele que a gente estava mencionando agora há pouco, que capitaneou, permeou muito da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, que era de tentar fazer um movimento na direção do centro, acenar alguns eleitorados muito específicos também, mulheres, evangélicos, para ampliar a base histórica tradicional do que a gente chama ali de bolsonarismo raiz. A gente vê no nome de Alfredo Gaspar um nome que faz justamente aquele movimento que a gente estava mencionando mais cedo, de puxar a campanha de Flávio Bolsonaro mais à direita, mais para um bolsonarismo raiz. A gente tem, sim, um elemento importante aí, que é o fato de ser um nome do Nordeste. Mas a gente está falando de um candidato ao Senado, que era até então candidato ao Senado, senador de primeiro mandato. A gente tem um quadro que é muito focado em alguns segmentos, como, por exemplo, segurança pública, onde o bolsonarismo já anda muito bem, já se mobiliza muito bem, se movimenta muito bem. Alguém que acena muito na direção da Polícia Federal, por exemplo, tem muitos acenos a um eleitorado que já é bolsonarista. Então, não é uma figura que vem para tentar complementar de alguma maneira a candidatura de Flávio Bolsonaro com um aceno em outras direções. Tem sim esse ponto interessante do pé no Nordeste, que é algo estratégico, e a gente está falando, e aí tem uma curiosidade, de um político que, mesmo sendo do Nordeste, é um opositor aberto do presidente Lula. Quando a gente fala de políticos do Nordeste, mesmo em partidos que estão ali um pouco mais para o campo da direita, a força política do presidente Lula nessas regiões faz com que muitas legendas, muitos detentores de cargos públicos ou postulantes a cargos públicos evitem, no melhor dos cenários, bater de frente com Lula. Sejam geralmente figuras ali que, ou às vezes, apoiam o presidente petista, até mesmo contra a orientação ou padrão do seu partido, ou então algumas figuras que procuram ficar meio em cima do muro, fazem uma oposição mais velada, uma crítica mais velada, evitando um confronto direto com a figura do presidente Lula. Não é o caso de Alfredo Gaspar. Então, você tem esses ingredientes que tornam essa escolha uma escolha que fortalece a ideologia e o conceito, princípios básicos do bolsonarismo mais raiz. Ou seja, é uma chapa pura, não só PL, mas é uma chapa pura bolsonarismo. Isabel Mega, me conta se isso te surpreendeu, porque a gente estava aqui falando outros nomes e não era o de Alfredo Gaspar que aparecia, ou se você já tinha ouvido falar dele aí nas suas andanças de apuração. O nome dele realmente estava um pouco fora do radar, Elisa, mas já deu tempo de apurar aqui um pouco quais são as interpretações do mundo político. Vou começar por aquilo que eu achei mais importante, depois eu conto sobre as minhas percepções e compartilho um pouco mais quem é Alfredo Gaspar, caso ele seja desconhecido de quem está acompanhando a nossa cobertura. Há uma percepção de que tem uma jogada casada com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Alfredo Gaspar estava confirmado, teve convenção ontem do PL e ele é presidente estadual do PL em Alagoas, estava confirmado como candidato ao Senado por Alagoas e, inclusive, com bastante potencial de intenção de voto. Ele liderava as pesquisas. Há uma visão, já no mundo da política, que eu vou compartilhar com vocês, de que com Alfredo Gaspar se deslocando da posição de candidato ao Senado, indo para a posição de vice de Flávio Bolsonaro, você beneficia diretamente o deputado federal Arthur Lira, que é também candidato ao Senado pelo estado de Alagoas. Então, há uma configuração ali que vem de uma relação de longa data, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro,
com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e essa é uma consequência interessantíssima da gente observar como que vai influenciar no cenário eleitoral também de Alagoas, considerando que Arthur Lira é um dos principais expoentes do Centrão e pela primeira vez almeja planos mais ambiciosos de sair do mandato de deputado federal e conseguir uma eleição como candidato ao Senado por Alagoas. Além disso, tem todos os componentes, sim, políticos do que agregaria a imagem de Alfredo Gaspar, com ônus e bônus. Ele se tornou bastante conhecido pela atuação na CPMI do INSS, ele foi relator da CPMI, no mesmo passo em que ele deixa ali União Brasil, que era a legenda dele até o ano passado, se filia ao PL para assumir o comando do PL no estado de Alagoas. A gente teve muitas movimentações partidárias nesse sentido, de parlamentares saindo de suas legendas, ambicionando o comando estadual de outras siglas nos seus estados. É sempre uma posição estratégica. Então ele ajuda a trazer também muito daquilo que a gente viu de mote do bolsonarismo ao longo dos trabalhos da CPMI e do INSS, porque ele era uma das caras conhecidas da CPMI e do INSS, já que atuou como relator. Então pode ajudar o bolsonarismo a bater principalmente na questão de corrupção, lembrando o fantasma das fraudes do INSS, e a gente está vendo o comportamento do bolsonarismo surfando na onda, ainda mais quando o outro lado da candidatura do presidente Lula começa a ter muito forte esse calcanhar de Aquiles, com o caso Lulinha, agora com o caso Marcola, lá atrás com o caso Jacques Wagner. Enfim, ele ajuda também a agregar em relação a isso, fora que ele também é uma figura do Nordeste, então isso é importante. Flávio Bolsonaro precisava ter mais capital político no Nordeste e deixa, querendo ou não, Rogério Marinho na posição de coordenador, alguém que tem muita influência sobre a chapa. Agora, por outro lado, com a escolha de Alfredo Gaspar, fica de escanteio uma preocupação com o eleitorado feminino, porque a gente está, de novo, optando por um homem de meia idade, um homem branco e que não vai conversar com essa parcela do eleitorado feminino, que é, por exemplo, uma mulher evangélica, uma mulher preta. Você não tem conexão dessa configuração final da chapa com este público em específico. Então, isso vai representar um calcanhar de Aquiles, já que há uma rejeição muito forte do eleitorado feminino junto ao nome de Flávio Bolsonaro, muito maior do que a rejeição do eleitorado feminino com a campanha do presidente Lula. Então, essa vai ser uma dificuldade a ser enfrentada. O que eles vão apostando é na relação de Flávio com a esposa, Fernanda Bolsonaro. A participação de Michele ainda é vista como dúvida, até que ponto ela vai ou não se engajar na campanha. Lembrando que ficaram para trás nessas tratativas aliadas de Michele, como Priscila Costa, que a gente vinha falando, que chegou a ser consultada ontem. Marinho ligou para ela ontem para sondá-la. Ela pediu um tempo, depois retornou a ligação, disse que topava, mas não houve convite formal. A gente trouxe essa informação aqui antes do anúncio oficial. Então, são alguns componentes que a gente começa a observar, mas o mais interessante deles é a gente observar o fator Arthur Lira, que algumas fontes estão me apontando aqui, que é um dos principais beneficiados, ganha um saldo político positivo em Alagoas para se tornar mais competitivo na candidatura ao Senado por Alagoas, lembrando que nunca pode ser menosprezado o papel do Congresso nas eleições. Então, aqui a gente tem por trás uma articulação muito forte também de caciques do Centrão para a gente entender o que significa ter Alfredo Gaspar na configuração de chapa de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Elisa.